Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, Ele age nas nossas vidas dentro do cumprimento de alguns princípios que Ele mesmo estabeleceu. Eu quero hoje, através desse vídeo, apresentar um dos princípios para se ter uma vida abençoada. Você quer saber que princípio é este? Então assista esse vídeo até o final. Eu tenho certeza que você vai descobrir algo muito necessário que te conduzirá até o lugar da vitória. Então vamos aqui para a Bíblia. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no celular. Vamos ler Lucas capítulo 18, a partir do versículo de número 35. Diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: Recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Quando olhamos para esta passagem, nós vemos aqui um dos significados da verdadeira fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. É interessante observar que este homem, o qual em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46, vai dizer que ele é denominado como Bartimeu, ou filho de Timeu. Este homem, ele era cego, como narra a história. Ou seja, este homem não podia ver. No entanto, quando este homem ouve que a multidão ia passando, ele tenta se informar do que estava acontecendo. E alguém naquele momento diz para ele que é Jesus que ia passando, Jesus de Nazaré. Nós entendemos que este homem não podia ver Jesus. Se não fosse pelo barulho da multidão, ele jamais saberia que Jesus estava passando naquele lugar, naquela estrada, aonde ele se encontrava à beira do caminho. Mas este homem tinha um outro sentido muito importante na vida do cristão, na vida daquele que quer se relacionar com Deus, que é o sentido da audição. A maior parte das vezes nós queremos ver Deus fazendo algo, quando na verdade a Bíblia Sagrada mostra que muito mais importante do que ver é ouvir, pois é através do ouvir que nós compreendemos aquilo que Deus quer. Nós vemos que na maior parte das vezes que alguém viu algo da parte de Deus, muitas vezes não compreendeu. Muitas vezes não teve um entendimento daquilo que estava vendo. O maior sentido, ou o sentido que deve ser mais aguçado na vida do cristão, é justamente a audição. A Bíblia Sagrada diz no livro do Apocalipse, no final de cada uma das cartas às 7 igrejas da Ásia: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus repreende o seu povo também através do profeta Isaías, capítulo 1, versículo de número 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E tantas outras passagens vai mostrar que a vontade de Deus é que nós venhamos ouvir para poder compreender aquilo que Ele quer. E como eu observo o verdadeiro sentido da fé nesta passagem? Ora, o cego não via Jesus,
Ele jamais iria, através da visão, perceber que Jesus estava passando ali. Mas quando alguém informou, quando ele ouviu alguém falar que Jesus ia passando, ele imediatamente pôs-se a clamar. Ou seja, o sentido da audição gerou nele uma fé que Jesus poderia resolver o seu problema. E quando nós olhamos para Romanos capítulo 10, versículo de número 17, isso fica muito bem claro. Quando a Bíblia Sagrada vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você quer, quem sabe, uma mudança na sua vida. Você quer que haja na sua vida uma fé tal, capaz de resolver os problemas mais insolúveis da sua vida? Passe a ouvir a voz de Deus. Tente enxergar menos e ouvir mais da parte de Deus. Não queira ver antes de ouvir. Se você ver antes de ouvir, você não vai compreender. Mas se você ouvir antes de ver, quando você ver, então você vai compreender o que realmente Deus quer de você. Porque imediatamente após o cego ter ouvido, ele agora recebe o milagre de Jesus, mas este cego ele não vai embora, este cego ele não se afasta de Jesus, muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele recuperou a visão, seguia a Jesus glorificando a Deus. Ou seja, quando nós ouvimos a Deus em primeiro lugar, no momento em que Deus fizer algo na nossa vida, por mais extraordinário que seja, nós não vamos nos afastar de Deus, muito pelo contrário, nós vamos seguir a Ele, glorificando a Ele. Então passe a partir de hoje a ouvir a voz de Deus, tente compreender o que Deus quer de você, e a partir do momento que você, através do ouvir, entender o que Deus está querendo fazer, com certeza isto vai se tornar visível na sua vida. Então que Deus abençoe a sua vida, conceda-lhe graça para você ouvir a voz de Deus, para que ouvindo a voz de Deus e compreendendo você possa ver aquilo que Deus está gerando na sua vida. Fique com essas palavras, que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.